Boa tarde, meu querido seguidor, meu querido amigo. Eu queria fazer uma reflexão com vocês sobre que tipo de evangelho a gente tem vivido ou que a gente tem entendido o que seja o evangelho. Eu publiquei um vídeo falando sobre uma prisão injusta, uma prisão arbitrária. Deus me deu a incumbência de me tornar advogado, e como advogado eu tenho visitado alguns presídios. Há poucos dias atrás eu cantei no presídio Milton Dias Moreira, que é um presídio que tem aqui no Rio de Janeiro, destinado a presos de alta periculosidade. Eu estive lá. Pessoas que a sociedade já deu as costas, que a justiça já condenou a pena máxima. E eu fui lá cantar para esses presos, eu fui lá conversar com eles, eu fui lá puxar uma cadeira e sentar com eles. E quando eu ontem gravei esse vídeo sobre o Roberto Jefferson, muita gente aí me incriminou, me censurou por eu ter falado sobre o Roberto Jefferson, um irmão nosso, convertido, recém-convertido, batizado, que eu conheci pessoalmente, por isso que estou defendendo. E algumas pessoas chegaram a me dizer: mas por que você não vai visitar fulano, beltrano, cicrano? Eu visito sim. Só que eu queria te falar uma coisa sobre o nosso irmão Roberto Jefferson. Todos os presos que eu tenho conversado com eles nos presídios, eles passaram por um inquérito, foram investigados. Muitos deles ficaram 5 dias presos, prisão preventiva, depois foram soltos. O inquérito continuou acontecendo. E quando o inquérito foi finalizado, eles foram denunciados pelo Ministério Público. E aí entrou numa fase judicial, onde há o contraditório, onde ele tem direito à defesa. E aí vem um defensor público, um advogado contratado, enfim, faz toda a defesa daquele preso, e muitos deles são inocentados, são colocados na rua depois que acontece o chamado devido processo legal. Queria chamar a atenção para você de duas coisas. Primeiro, que o Roberto Jefferson, que muita gente injustamente acusa de crimes que a pessoa nem conhece direito o que aconteceu, sai dizendo que ele foi ladrão, que roubou, que fez. Talvez você não saiba que o Roberto Jefferson já foi preso e ficou durante um bom tempo na cadeia. Então, no entendimento da justiça, por aquele problema que houve no Mensalão, ele foi um dos poucos que foi punido. Muitos dos que ele denunciou continuam aí exercendo a vida pública e vão se aposentar com as honras familiares, vão se aposentar com todas as honras, e foram pessoas que fizeram a mesma coisa que o Roberto Jefferson fez, mas não foram alcançados pelo braço da justiça. O Jefferson foi alcançado, foi punido, foi para a prisão, e ainda tem cristãos querendo que ele continue preso e que pague até com a própria vida. O processo que o Roberto Jefferson está passando agora não teve inquérito, não teve fase inquisitorial, não teve investigação do Ministério Público. Também não teve processo judicial com direito ao contraditório, com direito à defesa. E se você não sabe, os advogados do Roberto Jefferson não têm acesso ao processo no qual ele está sendo acusado e pelo qual ele está sendo preso. Por isso que eu sei que a prisão dele é uma prisão inconstitucional, uma prisão injusta, uma prisão ilegal, e o mais importante que eu quero te falar agora: ele ficou 1 ano e meio falando mal do STF. 1 ano e meio fazendo apologia a que o cidadão esteja armado, porque o bandido que não tem autorização para andar armado, ele anda. E o cidadão, que o Roberto Jefferson estava lutando para que legalmente tivesse o porte de arma, é uma coisa que não me interessa, mas ele, como cidadão, tem todo o direito de requerer. Ele foi preso por isso. Só que durante 1 ano e meio ele falou sobre isso e ninguém prendeu. Foi só ele se converter e se batizar e colocaram ele na cadeia. E isso vocês não estão prestando atenção. Nós passamos hoje por uma clara perseguição ao cristianismo, a essa fé que nós professamos. Tinha muito crente aí falando bobagem aí no meu perfil, falando que o Roberto Jefferson tinha que ficar preso mesmo. Crentes, pessoas que se dizem cristãs, querendo que um homem que já pagou por seus crimes continue sendo preso, porque para essas pessoas
não existe fim à punição que ele tem que ter. Ou seja, se ele está correndo risco de vida na cadeia porque está precisando de tratamento médico urgente, de exames médicos, e esses crentes estão dizendo que ele deve continuar na cadeia, esses crentes estão sentenciando ele à morte. É como se estivessem dizendo, com outras palavras, deixa ele lá que é para ele morrer. Não é esse o evangelho que Jesus espera de mim, não é esse o evangelho que Jesus espera de você. Aliás, Mateus capítulo 9, Jesus fala sobre isso. Misericórdia quero e não sacrifício. Ele pede que a gente procure entender que o fim da lei é o amor. Que tudo que a gente aprende, tanto com relação às leis do Velho Testamento, ou com relação às duas únicas leis nas quais Jesus centralizou todas as 10 do Antigo Testamento em duas só, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ele quis dizer que o fim da lei, o objetivo da lei é o amor. E eu quero nesse momento parabenizar o ministro Alexandre de Moraes, que ao contrário de muitos irmãos meus que são crentes e queriam que o Roberto continuasse mórbido na cadeia, precisando de tratamento médico e morresse por lá. Incrível, o ministro Alexandre de Moraes teve misericórdia e acabou de permitir que o Roberto seja imediatamente retirado da prisão para fazer exames médicos. Numa hora como essa, eu tenho que agradecer a Deus pela vida desse ministro, que ele sim tem usado mais de misericórdia do que muitos irmãos meus que me seguem, que são cristãos, e que estão dando um péssimo exemplo de misericórdia. Que Deus abençoe você, que faça nascer no seu coração a semente do amor, a semente da misericórdia por todos aqueles que sofrem. Não apenas pelo Roberto Jefferson, que eu conheço pessoalmente e qual estou visitando, acabei de sair do presídio agora, onde estive com ele, mas também por todos os nossos amigos e irmãos que estão sofrendo prisões injustas, muitos que já cumpriram a pena e a sentença de liberação, o alvará de liberdade não chega na mão deles. Vamos orar por eles também e vamos tentar, com todas as nossas forças, procurar entender que o Evangelho significa basicamente a prática do amor na nossa vida. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Um grande abraço a todos.